Então vamos finalizar essa parte, o profeta Isaías. Já trabalhamos quem foi o profeta Isaías, fizemos várias observações sobre a vida do profeta Isaías, e agora eu quero pegar o marco zero, poderíamos dizer assim, que alguns atribuem que deveria então ser o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, no entanto não é, né? Que é o capítulo 6. E o que tem no capítulo 6 para a gente estudar que também deveria fazer com que ele fosse o primeiro capítulo? É quando o Senhor então se revela a Isaías. Vai ser a revelação do Senhor ao profeta Isaías. Uma coisa bem interessante sobre isso, e ampliando para quando nós estudamos as religiões, né? Quando nós vamos estudar cada religião, vai haver um momento específico que nós chamamos de o marco zero. O que é isso? É o momento do qual, então, há uma manifestação, né, transcendente, ou há algo que acontece que ressignifica o modo com que a pessoa, né, aquele do qual vai dar início, muitas vezes, o criador e o pai da religião, ele tem esse momento de encontro com o sagrado, né? Você vai ver isso em Joseph Smith, vai ver isso em Charles T. Roosevelt, você vai ver isso em Maomé, né? E todos vão ver um momento em que vão ter um encontro mais profundo com o sagrado, a divindade, as divindades, né? Dependendo da religião, e até mesmo no cotidiano das pessoas. As pessoas, em algum momento, elas têm um momento que causa um impacto em suas vidas e que levam a elas ou a religião, né? Ou a um momento de fé, algo que acontece, que está fora de si, no entanto que tem um impacto existencial. Aqui nós vamos ver então isso na vida do profeta Isaías, que vai ser quando o Senhor então se revela a ele. Eu separei em algumas partes e depois eu quero fazer então algumas reflexões sobre essa parte, né? Quando o Senhor se revelou ao profeta Isaías, né? E eu quero fazer algumas reflexões trazendo para nossas vidas a partir do texto e de uma compreensão judaico-cristã, né? Trazer o texto para alguns diálogos sobre a vida na fé dos cristãos, como também do povo judeu. Então, o texto eu quero só fixar nos 13 primeiros versículos, né? Eu quero focar do versículo 1 até o versículo 13 do capítulo 6 de Isaías. Dividi em algumas partes, não vou fazer uma exegese profunda, eu deixo para que os teólogos, já tem muitos vídeos aí, onde vários teólogos já fizeram essa exegese, mas eu quero trazer aqui o texto de forma descritiva, no entanto vou dividir para ficar didático a compreensão. Primeiro vamos ver então a revelação em si, que vai se dar no versículo 1 até o verso 4. Então vamos ler o versículo e aí a gente vai explorando, fazendo uma leitura descritiva. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, nós já vimos que o profeta Isaías passou por alguns reis, aqui nós temos um deles, o rei Uzias. Recomendo que você volte e assista toda a série. Esse aqui já é o EP número 12, só do panorama de Isaías, vídeos curtinhos. Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, então ele teve uma visão. E o que ele vê? O que ele vê é o que o texto, o verso 1 vai dizer. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Então ele vê o Senhor e ele descreve o trono como um alto e sublime, né? E ele vê então o Senhor sentado sobre esse trono. E descreve também a vestimenta, e as abas de seu manto enchia o templo, né? No verso 2, ele vai trazer seres espirituais, os anjos, né? Que são contemplados também dentro da visão acima do trono onde o Senhor está sentado. O texto diz assim: acima dele havia serafins, então você vê, tinha serafins acima do trono do Senhor. E o texto diz assim: cada um tinha 6 asas, então eram anjos com 6 asas. E ele traz a função das asas nessa visão. Ele diz assim: com 2 cobriam o rosto,
com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então, os anjos aqui são descritos como tendo 6 asas. E aí o texto vai trazer também o que eles faziam, esses anjos, né? E o texto diz assim: clamavam uns aos outros, os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a manifestação de Deus manifestou também ali a sua glória que encheu a terra. E o texto, o verso 4, ainda dentro da primeira parte da compreensão da revelação, como se deu a revelação, diz assim: e as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então aqui nós temos a descrição de como se deu essa revelação de Deus para com o profeta Isaías através do que ele vê, ele viu, o texto diz que ele viu. E aí, a segunda parte aqui, do versículo 5, né, para frente, em diante, nós vamos ver que Isaías, ao contemplar tamanha glória, ele se coloca ele reconhece a sua condição impura, ele se considera alguém, então, que não se encontrava digno de estar ali ante a presença de Deus pela sua condição humana e de impureza. Então, Isaías ele vai reconhecer então a sua natureza impura. O versículo 5 diz assim: então eu disse, ai de mim, né? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, né? Então ele reconhece que estaria perdido por ser um homem, então, de lábios impuros, e também o povo do qual ele vivia também era um povo de lábios impuros. E aí Deus, ele então purifica o profeta Isaías. O próprio Deus, ele vai então trazer pureza para o profeta Isaías, e é o que nós vamos ver do versículo 6 e o versículo 7 vão nos trazer isso. Deus purifica o profeta. O verso 6 diz assim: então um dos serafins, lembre, um dos anjos que estavam acima do trono voando, né, que tinham 6 asas, 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Então o texto diz assim: então um dos serafins voou até mim. Então o anjo foi até o profeta, né? E o texto diz o que ele trazia. O texto diz assim: trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma ternaz. E aí o que ele fez, né? O texto diz assim: e tocou minha boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios e a tua culpa foi tirada, né? Então ele foi purificado e o teu pecado perdoado. Então veja que os pecados do profeta Isaías, ele foi condicionado então para o que viria, que seria na sequência então a missão de Deus. Deus o condicionaria para uma missão tortuosa, né? E uma missão muito difícil. Nós vamos ver por quê, né? Isaías, Deus vai então agora o comissionar, vai o chamar, né, para pregar, né? Nós vamos ver o chamado de Isaías para pregar a mensagem de Deus como um profeta, né? O próprio Deus o comissiona. O texto diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Então agora o Senhor vai dizer a Isaías. E o que o Senhor vai dizer a Isaías? O texto começa com perguntas: a quem enviarei? Quem irá por nós? Né? E aí a resposta: eu disse, estou aqui. Aqui estou. Aqui estou eu. Envia-me. Né? E aí o verso 9 diz assim: então, né, ele então disse: vai e diz a este povo, ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, né? E o verso 10 diz assim: torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e não se convertam, nem seja curado, né? É quase uma missão impossível, né? Você levaria a mensagem, no entanto, o povo
não ia ouvir, né? E se eles ouvissem, eles se arrependeriam, mas não iriam então ouvir a mensagem do qual o profeta seria incumbido de levar. O verso 11 diz assim: então eu disse, até quando, Senhor? Até quando então isso aconteceria? E aí ele responde: até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitante, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. Então até quando isso aconteceria? E o Senhor, e a continuação, e o Senhor tem lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada, né? Uma visão de desolação, né? E aí o versículo 13, para a gente finalizar e fazer algumas reflexões, diz assim: mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que depois de derrubados ainda deixam o toco. A santa semente é o seu toco. Aqui nós podemos fazer algumas observações, né? Trazer algumas observações à ótica do texto para nossas vidas, né? A primeira delas é com relação ao próprio Deus, à santidade de Deus, né? Deus, ele se apresenta ali, um alto e sublime, né? Trono, né? E acima dele os serafins, né? E a glória de Deus é manifesta, né? Então Deus, ele é santo. Deus, ele é santo e o que ele requer do seu povo é santidade, né? A glória de Deus, né? A glória de Deus em nossas vidas, né? Nós devemos desejar isso, ansiar pela presença de Deus em nossas vidas e Deus, ele tem se revelado na atualidade. Nós temos essa revelação manifesta de Deus, né? Em sua obra mais plena, que é a Bíblia, né? O cânon sagrado, as escrituras sagradas nos traz a revelação de Deus. Deus se revela cotidianamente à vida daqueles que buscam ouvi-lo e vê-lo através dos atos e através do que ele fez ao longo da história e suas promessas futuras, né? A glória é futura na Bíblia Sagrada. Então, quando alguém hoje deseja ver, eu quero ver a Deus, eu quero ter esse contato com Deus, baixa aí as Escrituras Sagradas e você vai contemplar o próprio Deus, né? Todos os atos que ele fez e ele vai falar com você, assim como falou com o profeta Isaías. Dessa feita, agora nós podemos ouvi-lo através da sua palavra. Um outro ponto é com relação ao próprio reconhecimento que Isaías faz da sua natureza, né? Que ele era um homem de lábios impuros, né? E vivia no meio de um povo também de lábios impuros, né? E aí o que acontece? A humanidade, ela se encontra dessa forma, né? Vivendo de forma impura e pecadora. Todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Então o mundo, ele jaze do maligno, e o povo, a humanidade de forma geral, é uma humanidade pecadora, né? Uma humanidade que a cada dia mais se distancia de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem o queira, não há quem faça o bem, né? O interessante, né, fazendo essas conexões, é a sequência do texto, porque o próprio Deus, o anjo vai lá, né, e o próprio Deus, através ali do serafim, vai purificar o profeta Isaías, né? E da mesma forma, né, Deus, ele enviou o seu filho, né, para morrer pelos nossos pecados, e é o sangue de Jesus Cristo que purifica o homem de todo o pecado, né, removendo então a sua condição de pecador, onde Cristo morre na cruz do Calvário e paga, né, a dívida, morre pelos pecados então de toda a humanidade. E aí também a última parte, para finalizarmos, é a reflexão do seguinte: após tudo isso, o que acontece? O profeta Isaías, ele é comissionado a levar então a mensagem, né, de Deus para o povo, né? E com a perspectiva de que o povo não ouviria, e que no fim último o povo seriam levado então as consequências, né, de não ouvirem a mensagem, o povo pagaria.
E hoje, nos dias de hoje, após aceitar Jesus como Salvador ou aderirem à fé cristã, né, seguirem então a Cristo, requer que o homem então também tenha essa compreensão de que ele tem uma missão, ele é vocacionado, assim como o profeta Isaías, para cumprir então a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nenhum se perca, que ninguém se perca. Deus não tem prazer então na morte do ímpio. Então o que cabe então a alguém ao aceitar, ao professar, ao confessar Jesus como Salvador, também da mesma forma, levar essa mensagem para que outros tenham a oportunidade de conhecerem a Cristo, de saberem quem é Jesus e assim abandonem os seus pecados. Mas também a mensagem do profeta Isaías, você vê que o povo seria endurecido, não ouviria a sua mensagem, né? Não ouviriam, não dariam crédito, não se converteriam, né? E da mesma forma hoje o missionário, o evangelista, aquele que leva o evangelho, ele não tem que se preocupar se as pessoas vão ou não se converter, porque não cabe a eles fazerem isso, né? Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas cabe ao cristão levar a mensagem, anunciar a mensagem. E qual é a mensagem, né? Que todos devem ir a Cristo, né? Todos devem se converter de seus pecados, né? E entregarem a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e a partir daí viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida que agrade a Deus e que os conduza para a vida eterna em um caminho de santificação. Então não cabe ao evangelista converter ninguém, que quem vai converter é o Espírito Santo. E também a mensagem, ela se diz muito, né? Ela não volta vazia. Então a mensagem ela vai cumprir o seu objetivo, né? Se ela não produz a salvação, aqueles que a ouvem, produz a condenação. As pessoas já estão num estado de condenação, mas fundamenta ainda mais essa condenação por negarem, então, ouvir a mensagem, não se converterem dos seus pecados. Assim nós vamos finalizar essa parte do nosso estudo, né? O EP 12, né? Finalizando o nosso estudo com esse tópico, né? O profeta Isaías. Na sequência, nós vamos então seguir para o livro de Isaías, e aqui eu quero trabalhar alguns pontos bem interessantes, né? Eu quero fazer uma comparação do livro de Isaías com a Bíblia. Nós vamos ver um ponto bem interessante aqui. O servo do Senhor, né? Que é anunciado, e as várias interpretações que nós temos sobre quem seria então o servo do Senhor. E aí depois a gente segue para o tópico 4, mas no tópico 3 e os dois subtópicos nós vamos ver o livro de Isaías versus a Bíblia e o servo do Senhor, quem seria esse servo do Senhor. É isso, até a sequência do nosso estudo.